Salve galera, aqui quem fala é o Alexandre e nesse vídeo a gente vai fazer uma introdução sobre otimização de arquivos para você usar a inteligência artificial, para que você consiga usar o Withdraw da melhor forma possível. Nesse módulo aqui a gente não vai mostrar dentro do Withdraw, mas sim tudo que acontece antes dele, tudo que antecede ele. Por que isso? Porque hoje a gente percebe que 80% do teu uso do Withdraw, da qualidade final que você chega nas tuas imagens, está atrelado à tua modelagem e não às configurações do Withdraw. Muitas pessoas falam assim, qual que é o segredo para mim fazer uma imagem com inteligência artificial, uma imagem de qualidade com inteligência artificial? E o principal segredo está na modelagem. Por isso que a gente vai dedicar aqui um módulo com diversas aulas falando sobre os princípios da modelagem. E já tá anotado aqui, eu já fiz esse pequeno script aqui no Word mesmo, para te mostrar que independente do programa que você usa, você vai perceber aqui que eu vou dar os exemplos no SketchUp. Por que SketchUp? Porque é o programa que eu domino e também porque é o programa que 60% das pessoas que trabalham com 3D usa. Se você usa Promob, esses princípios você precisa aplicar no Promob. Se você usa ArchiCAD, se você usa Revit, Blender, 3ds, Cinema 4D, enfim, entre outros, você precisa aplicar esses conceitos que a gente vai falar aqui sobre modelagem, sobre texturização, iluminação, otimização de arquivo. Você precisa aplicar esses conceitos para o programa que você usa. O que você precisa entender de início? A inteligência artificial, ela vai fazer leitura de imagens, ou seja, quanto mais otimizado, quanto mais nítido é o modelo 3D, a imagem 3D que você coloca na inteligência artificial, melhor vai ser a interpretação dela. Se a interpretação tá boa, a inteligência artificial vai fazer um bom projeto em cima disso. Então, dando início aqui, os 3 princípios básicos. Vale lembrar que a gente vai ter aulas específicas sobre cada princípio e talvez a gente tenha mais de uma aula, vai dependendo muito, às vezes a gente vai descobrindo coisas novas, vai acrescentando, mas de início aqui, ó, primeiro, sobre o que a gente vai falar? Sobre modelagem e texturização. Aqui a gente vai falar sobre blocos 3D, a gente vai falar sobre texturas e qualidade, vai falar sobre modelagem, arestas e tudo que compõe uma boa modelagem, uma boa texturização para os teus projetos. Depois a gente vai ter aula sobre câmera, então aqui a gente vai falar de ângulo, aberturas e tudo que envolve a parte de câmeras para você gerar uma boa imagem para os teus projetos de arquitetura. E aqui em iluminação a gente vai falar sobre iluminação dentro do programa que você usa. Você vai ver que a gente vai ter alguns princípios ali, algumas otimizações dentro do SketchUp, mas esses princípios são os mesmos. Você vai ter que aplicar eles para o teu Revit, para o teu ArchiCAD, para o teu Promob. O importante aqui é você entender o princípio. Não importa o programa que você usa, você precisa entender os princípios do que a gente está passando e aí sim você vai chegar em bons resultados com a inteligência artificial. Galera, vale lembrar que muitas vezes quando você pega ali um Enscape, você pega um Lumion, um Corona Render, um V-Ray para aprender, você precisa otimizar o teu arquivo. E esses princípios são os mesmos princípios que você aplica no V-Ray, que você aplica no Lumion. Você vai ter que trazer esses princípios para dentro da inteligência artificial. Tem algumas diferenças, algumas peculiaridades. Claro que a inteligência artificial ela agiliza muito o nosso processo de trabalho, agiliza muito a otimização dos arquivos, a gente consegue gerar imagens muito rápidas, mas de qualquer forma você precisa entender os princípios de otimização de arquivos para aí sim ter o melhor uso da inteligência artificial. E aqui, depois de tratar sobre esses princípios básicos de arquitetura, a gente vai na preparação de arquivo para a inteligência artificial, que vai ser um processo do zero, onde eu vou mostrar, né, como que a gente faz aqui, como que a gente faz uma análise, como que a gente acha bons blocos, boas texturas, como que a gente faz um bom projeto para que a inteligência artificial vá entender esse projeto. E repetindo aqui, esses princípios não vão mudar, vão se aplicar para qualquer programa, você precisa entender os princípios. Se você for usar ali um pré-render, beleza, você faz ali o teu pré-render no V-Ray, no Promob, no Enscape, no Lumion, joga para dentro da inteligência artificial e ela vai fazer uma boa interpretação do teu projeto. Se você quiser usar arquivos cru do SketchUp, do Revit, do ArchiCAD, também vai ter bons resultados, tá bom? A gente vai tratar aqui nesse módulo apenas sobre modelagem 3D.
Depois, quando você já tiver craque na modelagem 3D, aí sim a gente vai começar a desenvolver aulas sobre o Wedraw. O Wedraw tem muito para evoluir, tem muito para melhorar. Essas aulas elas vão ter que ser atualizadas constantemente, mas o importante aqui é passar para vocês o 80% do teu projeto, que é a modelagem 3D. Sem uma modelagem 3D de qualidade, você não vai conseguir usar a inteligência artificial. E aqui a gente ainda vai ter uma aula onde a gente vai pegar as imagens dos nossos clientes. Vai lembrar que essas imagens elas são autorizadas. No momento que você faz a compra do Wedraw, você aceita os nossos termos de uso, e dentro desses termos de uso tem a parte onde a gente fala que as imagens que vocês adicionam no Wedraw elas vão ser usadas para estudo, né? Então a gente vai pegar essas imagens, vai analisar as imagens que vocês estão colocando no Wedraw e vai gerar aulas, vai gerar estudos para inteligência artificial, vai gerar aprimoramento. Ou seja, no momento que você está usando o Wedraw, você também está ajudando a galera aqui da nossa equipe a melhorar o resultado da inteligência artificial. E esse resultado, assim, essas melhorias que as imagens que vocês colocam trazem são extremamente importantes para a gente. E bora lá, para dar uma pequena introdução aqui no que a gente vai aprender. Eu tenho aqui ó, duas imagens do mesmo projeto otimizado de duas formas diferentes. Claro que aqui a gente tá sendo bem extremista nesse projeto, mas a ideia aqui é passar um conceito para você. Olha só, essa modelagem aqui, olha como ela tá nítida. A gente consegue aqui claramente entender que essa madeira ela passa aqui por baixo, ela segue, vai até o teto, a gente consegue entender o sentido da madeira. Aqui falando de texturas, a gente consegue entender que isso aqui é uma placa de concreto, a gente consegue entender que esse chão aqui de concreto, a gente tem aqui a cama muito bem modelado, aqui no fundo a gente tem a vegetação aparecendo, show de bola. Enfim, a iluminação, tá vendo aqui ó, como a iluminação tá clara em todos os sentidos. O ângulo, olha como essa câmera tá bem posicionada, ela não deixa de exibir nenhum elemento, mas ela também não tem nenhuma distorção na câmera, ou seja, essa imagem tá incrível. A única otimização que faltou fazer aqui foi a otimização do espelho para que ele tenha reflexo, mas é um detalhe. E ainda aqui a gente tem, né, bons blocos, então você consegue ver claramente aqui essa cama muito bem modelada, né, com um lençol por cima, esse brinquedo aqui na verdade, né, muito bem feito, tudo aqui muito bem modelado. E aqui embaixo o mesmo projeto modelado de outra forma. Aqui a gente já consegue perceber uma textura totalmente repetida, uma textura ruim, a iluminação ruim também, uma iluminação mais escura. Os blocos, olha só esse bloco aqui cheio de arestas, você não consegue interpretar. Olha como tá grosso aqui, ó, essas linhas que contornam a cama. Ou seja, o mesmo projeto de duas formas diferentes, com blocos ruins e blocos bons, com texturas boas e texturas ruins, e também com uma iluminação boa. A única coisa que faltou aqui nessa imagem ruim foi um ângulo ruim da câmera, mas isso a gente vai abordar também nas aulas. Então assim, eu espero que você já comece a entender esses princípios que a gente vai abordar aqui. E galera, é isso aqui que a inteligência artificial vai interpretar. Você coloca uma imagem na inteligência artificial, ela vai fazer o reconhecimento do que tem aqui, né? A gente vai ter um processo ali onde o Sérgio vai falar o que a inteligência artificial faz com a tua imagem e ela vai recriar essa imagem. Não adianta você escrever lá no SketchUp, aqui é uma textura de madeira. A inteligência artificial não vai reconhecer isso, ela não vai ler o teu texto. A inteligência artificial, ela vai entender e vai interpretar o teu projeto. Então, se essa cama estiver nítida para a inteligência artificial, ela vai reproduzir isso aqui de uma forma nítida. Se essa cama já não estiver nítida, se a inteligência artificial, às vezes ela olha para essa cama aqui, ela pensa, pô, mas isso aqui é uma cama ou é um sofá, ou é uma poltrona, né? Aqui a gente tem uma luminária, olha só essa luminária aqui, ó, que ela tá um pouco confusa ali, a gente não consegue saber. Então, imagina pra gente, se a gente não consegue entender o que tem aqui, imagina a inteligência artificial. A mesma coisa que nessas arestas super grossas aqui, ó, então a gente não consegue entender certinho o que tem aqui, se é um livro, o que tem, né, o que é isso, a gente não consegue entender. Aqui a gente já tem uma interpretação um pouco melhor do que tem aqui. Então assim, o que você tem que deixar claro para a inteligência artificial é o que ela tá vendo. Então aqui a textura, pô, essa textura aqui é uma pedra, o que a inteligência artificial vai conseguir substituir por isso? Então é muito importante que você faça
uma boa otimização no teu modelo 3D, iluminação, blocos, texturas, câmera, enfim, tudo isso é muito importante para que no final você tenha bons resultados com a inteligência artificial. Não deixe de ver a parte onde a gente vai pegar as imagens dos clientes e vai comentar essas imagens, beleza, galera? E é isso aí, para essa aula aqui é isso, é só uma introdução sobre os princípios que a gente vai apresentar aqui. A próxima aula já vai ser lá dentro do SketchUp falando um pouco sobre modelagem, beleza?